O livro dos Salmos é um livro que no hebraico se chama Louvores. No hebraico, o livro é chamado de Tehillim. Escreve-se Tehillim. Tehillim. E significa louvores. É uma coletânea de textos que refletem orações, súplicas, lamentos e cânticos, que foram escritos por vários autores. Existem 150 salmos, e esses salmos estão organizados em 5 livros. O livro 1 vai do Salmo 1 até o Salmo 41. O livro 2 vai do Salmo 42 até o Salmo 72. Desde o dia 1º de agosto, nós começamos a série Meditações em Salmos. Já lemos do Salmo 1 até o Salmo 41 e vimos que todos eles, do livro 1, foram escritos pelo rei Davi. A autoria desses salmos é atribuída ao rei Davi. Quando começamos o livro 2, a partir do Salmo 42, comentamos que dos Salmos 42 até o Salmo 49, a autoria desses salmos é atribuída aos filhos de Coré. Coré foi um dos que se rebelou contra Moisés e Arão quando eles estavam caminhando no deserto. O povo de Israel estava vindo do Egito, caminhando no deserto em direção a Canaã. E ali, Coré e outros se revoltaram porque Moisés e Arão eram os líderes do povo. No livro de Números, no capítulo 16, nós lemos a revolta de Coré e de outros que acabaram sendo mortos pelo Senhor. Mas no capítulo 26 de Números, nós lemos que alguns descendentes de Coré que não foram mortos resolveram temer a Deus. Então, mais tarde, eles se tornaram responsáveis pelo culto, pelos cânticos no templo. E quando eles estavam responsáveis pelos cânticos no templo, eles fizeram várias composições. E aqui do livro 2, que vai do Salmo 42 até o Salmo 72, eles compuseram os Salmos 42 até o Salmo 49. O Salmo 50 foi escrito por Asaf, o Salmo 51 até o Salmo 71 foram escritos pelo rei Davi e o Salmo 72 foi escrito pelo rei Salomão. Nós estamos meditando nesses salmos do 42 até o 72, que são parte do livro 2 de Salmos. Então, este salmo de hoje, que é o 49, é o último dos salmos que foram escritos pelos filhos de Coré, que eram levitas e eram um dos grupos responsáveis pelos cânticos no templo. Este Salmo 49, ele é um salmo que fala a respeito da ilusão nas riquezas desta vida. É muito provável que esse salmo foi escrito em um tempo em que o povo estava com uma tranquilidade, vivendo em prosperidade, porque este salmo traz uma reflexão, principalmente para aqueles que confiam nas riquezas, que pensam que a vida se resume a esta vida terrena, esquecendo-se da vida futura, esquecendo-se de que todos morreremos. Para onde iremos se morrermos? Neste Salmo 49, os filhos de Coré refletem que as riquezas dessa vida são passageiras e, por melhores que possam ser, para garantir o conforto nesta vida, não podem garantir a vida eterna com Deus. E eles terminam esse salmo dizendo que o que realmente importa é se nós temos um relacionamento com Deus, porque é Ele que nos dá a verdadeira vida, a vida eterna. De uma forma geral,
O Salmo 49 trata dos temas da futilidade das riquezas, porque a riqueza não pode comprar a imortalidade, e por mais rico que alguém possa ser, ela não consegue pagar por horas a mais nessa terra. Existe um tempo em que ela partirá. Então, a riqueza, ela traz uma falsa sensação de segurança. Um segundo tema que o Salmo 49 aborda é a inevitabilidade da morte. Todos, não importa, morrerão. Todos. Por mais que alguém tenha sabedoria, o primeiro ponto é a riqueza. Mas mesmo que a pessoa tenha muita sabedoria, ela também vai morrer. Todos morrerão. Isso impõe a nós o reconhecimento de que somos limitados e que é tudo uma grande ilusão. Alguém pensar que ocupa algum cargo alto, alguém pensar que é pastor de uma grande igreja, alguém pensar que tem muitos carros ou muitas propriedades, tudo isso não evita a morte. O terceiro tema que o Salmo 49 aborda é a redenção divina. Só Deus é que pode salvar. Então, o justo, mesmo que seja pobre, quando ele deposita sua confiança em Deus, ele recebe a redenção da morte. Há uma promessa de que aqueles que estão em Deus serão salvos. E por último, o Salmo 49, ele serve como um salmo de sabedoria, porque ele nos incentiva a pensarmos sobre o verdadeiro valor da vida. Qual é a verdadeira riqueza dessa vida? E pensando que as riquezas não salvam da morte, isso pode levar a um desapego maior em relação às riquezas e serve como uma advertência, um alerta para que nós venhamos a usar as riquezas para até mesmo ajudar mais pessoas, usar os nossos talentos, as nossas habilidades em colaboração para o reino de Deus. Porque, no final, tudo que nós temos e as habilidades que temos, se não usarmos em benefício do reino, são passageiras. Elas passam conosco no momento da nossa morte. Mas a esperança que existe é a de que, confiando em Deus, usando esses talentos, riquezas e habilidades para o bem, para colaborar com o reino de Deus, no final de tudo, seremos redimidos e estaremos com Ele. Esse salmo, ele encoraja a pensar na morte e na fragilidade da vida e a buscarmos um significado e uma segurança dessa vida em Deus. Podemos entender que esse salmo nos diz sobre a ilusão das riquezas e a única segurança e verdadeira segurança e esperança está em Deus. Vamos meditar agora, ler o que o texto diz. O salmo pode ser dividido em 4 partes. Vamos ler aqui. A primeira parte, do versículo 1 até o versículo 4, os filhos de Coré, eles apresentam um convite universal para que todas as pessoas ouçam o que eles vão dizer. Eles chamam a atenção para eles, dizendo assim: prestem atenção no que a gente vai dizer. Veja aqui o versículo 1 até o 4. Ouvi isto significa ouçam isto, vós todos os povos, e inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Veja que o versículo 1, eles estão chamando a atenção para eles. É como se eles chegassem num público onde tem muitas pessoas e eles dissessem para as pessoas assim: prestem atenção no que nós vamos dizer. Ouçam isto, vós, todos os povos, e inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Versículo 2. Quer humildes, quer grandes,
tanto ricos como pobres. Em outras palavras, todos vocês que estão aqui, não importa a condição de vocês, se voltem para cá, olhem para nós, prestem atenção no que nós vamos dizer. Versículo 3: porque a minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Então veja, eles estão dizendo assim: prestem atenção no que nós vamos dizer, porque a minha boca falará de sabedoria. Nós vamos falar a respeito de uma coisa importante. Nós vamos falar a respeito de uma coisa sábia. E a meditação do meu coração será de entendimento. Ou seja, tudo que nós pensamos no nosso coração é algo que vai trazer entendimento. Então, prestem atenção no que nós vamos falar. Versículo 4. Porque eu inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Uma parábola significa uma história. Eles estão dizendo assim: nós vamos falar sobre uma história. E o Salmo 49 fala sobre a história da vida. Sobre a história da nossa vida, que é ilusória e passageira. Então, só que aqui, nos primeiros versículos, eles estão chamando a atenção para que as pessoas prestem atenção no que eles vão falar na sequência. Então eles estão dizendo assim: inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Por que ele fala assim, decifrarei o meu enigma na harpa? Porque quando uma pessoa se coloca no público e fala assim: ouçam o que eu tenho para falar, olhem para nós aqui, todos vocês, não importa se vocês são humildes, se vocês são grandes, se vocês são ricos, se vocês são pobres, porque eu vou falar de sabedoria e a meditação do meu coração vai trazer entendimento. Quando você fala isso, as pessoas que estão à volta escutam e ficam curiosas. Elas ficam pensando assim: do que será que ele vai falar? Então aqui no versículo 4 ele está dizendo, ele está abrindo que ele vai revelar o enigma na harpa. Quando ele fala que vai revelar o enigma na harpa, é como se ele dissesse assim: vocês ficaram curiosos, né? Então, prestem atenção que agora eu vou começar a falar a respeito do que eu tenho para falar a vocês. E aí, do versículo 5 até o 9, ele começa a falar o que ele prometeu falar nos versículos 1 a 4. Então vamos ler aqui dos versículos 5 até o versículo 9. Versículo 5 até o 9. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Então agora ele está apresentando qual é o enigma. Ele está dizendo: por que eu vou ter medo quando chegar um dia ruim, quando chegar um dia mau, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Se eu estiver cercado por vários inimigos, querendo me fazer alguma cilada, querendo me prejudicar, por que eu vou ficar com medo? É sobre isso que eu estou falando. E aí ele prossegue dos versículos 6, 7, 8 e 9, dizendo assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. 7. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. 8. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Versículo 9. Por isso tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Então ele está dizendo: por que eu vou ter medo nos dias ruins? E por que eu vou ter medo no dia em que os meus inimigos, os iníquos, me armarem ciladas? Porque vocês podem pensar que alguém que é muito rico, que tem muito dinheiro, pode comprar a sua salvação. Que ele pode comprar o livramento de ser sequestrado ou da morte no dia mau. Mas ele conclui: eles vão morrer, e se eles quiserem salvar algum irmão ou dar o resgate para Deus na hora que ocorrer a morte do irmão ou do familiar, eles não conseguem pagar a salvação do parente que morre. Não tem como.
Então, ele fala assim, no versículo 5 até o 9: Eu não tenho medo, mas uma coisa eu tenho para dizer a vocês. Quem confia na sua riqueza acaba sendo fútil, porque a riqueza não tem como dar a garantia da salvação. É sobre isso que eu estou falando. Então, no versículo 5 ao 9, ele apresenta o tema. Aí, no versículo 10 até o 14, ele prossegue o seu discurso. Ele avança, só que destacando que todos vão morrer. Vamos ver aqui, versículo 10 até o 14. Porque vê que os sábios morrem. No versículo 10 até o 14, ele acrescenta a questão dos sábios também. Ele fala assim no 10: Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. Versículo 11: O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Quantas vezes nós vemos donos de fazenda que dão o nome Fazenda João da Silva, e daí eles colocam o próprio nome deles na fazenda para dizer: Vejam, eu sou o dono dessa grande propriedade. Eles dão nome para suas fazendas, porque eles pensam no coração deles: Isso aqui foi com muito esforço que eu conquistei. Eu sou muito rico. As minhas casas são grandes. Eles pensam isso a respeito de si próprios. É disso que o Salmo está falando aqui no versículo 11. Existe uma confiança nas riquezas. Aí o versículo 12. Todavia, ou seja, no entanto, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Versículo 13. Este caminho deles, ou seja, esse caminho deles de ficarem se vangloriando, é a sua loucura. A loucura deles está exatamente em confiarem nas suas riquezas. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. O que ele está dizendo é assim: apesar dessa loucura, os filhos, os netos, aplaudem esse homem, essa mulher que se vangloria nas suas riquezas. Eles falam: o meu avô é um homem muito rico, ele tem muitas propriedades. Ele está dizendo que a humanidade não se dá conta da loucura que é acreditar nas riquezas. Tem um selá aqui que significa pausa. Quando tem selá, isso significa que esse salmo aqui, ele é um cântico, que ele era cantado nos cultos. E o selá significa pausa. Então significa que quando eles cantavam esse salmo aqui, eles davam uma pausa aqui. Nós não vamos nos prender a esse selá, vamos ler o versículo 14, porque o versículo 14 fecha esse raciocínio, do versículo 10 até o 14. Como ovelhas são enterrados. Ele está dizendo que os homens que ignoram que as suas riquezas são provisórias, são ilusórias e desprezam a vida depois da morte, e que o dinheiro deles não tem como comprar o tempo, não tem como comprar mais anos de vida, eles são enterrados como ovelhas, como animais, como ovelhas são enterrados. A morte se alimentará deles. Quando nós vamos a um túmulo, alguém que foi enterrado depois de alguns anos, nós vemos que nada mais resta a não ser o pó. Então, quando ele fala a morte se alimentará deles, depois que eles forem para a sepultura, nos primeiros dias você ainda consegue fazer a exumação e ver o corpo, mas depois de um tempo a morte vai comendo o corpo, até que se torne pó. Os retos terão domínio sobre eles na manhã. O que ele está dizendo? Aqueles que são justos e que se comprometem com Deus terão domínio sobre os mortos que ficaram sepultados na terra e que a alma não foi para lugar algum, não foi para Deus. Os retos, ao contrário, terão as suas almas levadas para Deus, então eles terão domínio sobre eles na manhã. Pode ser que alguém tenha sido muito rico na terra,
Mas se ele morreu longe de Deus, a morte se alimentará de todo o seu corpo físico, ele se tornará em pó e a sua alma estará embaixo. Enquanto que alguém que não tenha sido rico, mas que se ocupou de estar com Deus, logo na manhã após a sua morte, logo no momento da sua morte, terá domínio na vida eterna sobre aqueles que foram ricos na terra e que não se preocuparam com o reino. E a sua formosura na sepultura se consumirá. O que o texto está dizendo? Por mais que uma pessoa seja bonita e se vanglorie da sua beleza, da sua força, dos seus atributos físicos, na sepultura, tudo isso vai ser consumido, por não ter mais onde more. Então, aqui dos versículos 10 até o 14, nós podemos ver que os filhos de Coré falam que o sábio morre, os ricos pensam que as suas riquezas dão honra para eles, mas eles morrem, e isso é uma loucura pensarem assim. E os filhos e netos aplaudem os que falam assim, aprovando essas palavras. Mas eles são enterrados como ovelhas. E fala por último no versículo 14 sobre a beleza. A sua formosura na sepultura se consumirá. Então, o destaque maior do Salmo 49 é sobre a riqueza, mas ele incluiu a questão da sabedoria e a questão da formosura, a questão da beleza. Tudo isso só dura aqui na terra. É tudo provisório. E aí, diante dessa situação em que tudo isso é ilusório, o salmista termina dos versículos 15 até o versículo 20, dizendo que eles confiam em Deus e que só Deus é que dá a verdadeira esperança. Então nós devemos ter a confiança de que só riquezas por si próprias levam para a ruína. E a verdadeira segurança está em Deus. É o que nós vamos ler agora, dos versículos 15 até o versículo 20. Veja que ele coloca: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Selá, ou seja, uma pausa aqui, pensa nisso. Eu posso dizer a meu respeito que a minha alma será remida por Deus e vai vencer a sepultura, porque Deus me receberá. Quando tem o selá é pausa para meditar naquilo que foi cantado. Então essa pausa aqui nos chama atenção. Será que com você vai ser assim também? Será que você pode dizer que Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, porque ele me receberá? E aí ele prossegue, versículo 16 até o 20. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. 17. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Aquelas pessoas que são aplaudidas, que falam que tem muitos seguidores, muitos amigos, por causa da riqueza que tem. Tudo isso ele não vai levar. Não vai levar nenhuma riqueza, não vai levar nada. Versículo 18. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens o louvem quando faz bem a si mesmo. 19. Irá para a geração dos seus pais. Ou seja, os nossos pais, os nossos antepassados, todos já morreram. Em outras palavras, ele vai para a morte, vai para a sepultura do mesmo jeito. Eles nunca verão a luz. Aqueles que só se preocuparam com as riquezas, nunca verão a luz. Versículo 20. Mas o homem que está em honra, e não tem entendimento, é semelhante aos animais que perecem. Então ele completa: não vai levar nada, por mais que tenha tido honra na terra. Não vai levar nada. A última parte do versículo 15 até o 20, os filhos de Corá estão dizendo: não fique preocupado com o vizinho,
com as pessoas que enriquecem, com aqueles que estão sendo famosos, porque eles não vão levar nada. O que importa é o versículo 15. Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Você pode dizer o mesmo? Então esse Salmo 49, ele fala sobre a ilusão das riquezas, a ilusão da sabedoria, a ilusão da beleza, a ilusão de tudo nessa vida. O tema principal é a ilusão das riquezas, é o que ele mais fala. Mas ele fala ali no versículo 11 sobre, aqui no versículo 10, porque vê que os sábios morrem, fala dos sábios. E no 14 ele fala sobre a formosura, ali na parte final, a sua formosura na sepultura se consumirá. E a única segurança que nós temos está em Deus. Jesus contou uma história no Evangelho de Lucas a respeito de um homem rico que nunca se preocupou com Deus e que tinha muitos irmãos, e todos eles, nenhum deles se preocupava com Deus. E fala a respeito de Lázaro, que era pobre e que queria comer das migalhas que caíam da mesa do homem rico. E que chegou o tempo em que os dois morreram. E Jesus conta que Lázaro foi para o céu, para onde está Abraão. E o rico foi para o inferno, para as trevas. E houve uma oportunidade para que o rico olhasse para o céu e lá ele avistou Lázaro. Então ele falou com Abraão e disse: manda que Lázaro molhe as suas mãos em água para me refrescar. E o pai Abraão respondeu que isso não seria possível porque há um grande abismo entre eles. Então, aquele homem rico disse: então, manda que Lázaro pregue para os meus irmãos, pois tenho irmãos que não vieram para Deus. E o pai Abraão disse: tem Moisés e os profetas. Se não os ouvirem, também não ouvirão, mesmo que ressuscite alguém dos mortos. Essa passagem que Jesus contou mostra que os ricos são tão imersos nas suas riquezas que, mesmo que você ressuscite alguém da morte, mesmo que você, por mais que você se esforce para fazê-los entender que as suas riquezas são apenas ilusórias, eles não enxergam. Eles vivem naquele mundo acreditando que isso será para sempre e pensam que o fato de transmitirem as riquezas e propriedades para os seus filhos, para os seus netos, de geração em geração, colocando os nomes deles nas ruas, nas praças, nas propriedades, os torna imortais. Mas isso é uma grande ilusão. Mal sabem eles que a imortalidade não existe, salvo para aqueles que estão em Cristo e para aqueles que têm a verdadeira segurança em Deus. O que os filhos de Coré estão falando no Salmo 49 é: a única segurança verdadeira que o homem e a mulher podem ter é em Deus. Só Deus, que criou os céus e a terra, tem poder de derrotar a morte. Assim como Jesus, quando contou essa parábola, quis mostrar para os seus ouvintes que Lázaro, apesar de ter vivido de maneira difícil na terra, confiou em Deus e no final, na eternidade, ele conseguiu algo muito mais valioso do que as riquezas. De maneira nenhuma, o Salmo 49 combate as riquezas. Não há um problema sobre ter riquezas. O que o Salmo 49 anuncia é que as riquezas pelas riquezas, sem considerá-las como bem de Deus, para serem usadas para o reino e colaboração do reino de Deus,
com o entendimento da importância da salvação da alma é que são uma grande ilusão. As riquezas só existem e permanecem nessa vida. Mas para onde vai a sua vida? Os filhos de Coré, eles têm essa resposta e é por isso que eles começam o versículo 1 a 4 chamando a atenção e eles concluem no versículo 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Essa é a segurança que eles têm a garantia da vida eterna, a garantia de que estão firmados em Deus. É nisso que deve estar a sua segurança, de você estar com Deus. E todas as riquezas que você possa ter, habilidades, dons, talentos, sabedoria ou beleza, devem ser usadas em prol do reino de Deus. Todas essas coisas ficarão aqui. Mesmo que você passe para os seus filhos e netos alguma propriedade, isso passará das mãos deles e eles também morrerão. E se você não ensinar o reino de Deus para eles, eles também perecerão. Por isso, os filhos de Coré dizem aqui nos versículos 1 a 4, ouvi isto, ou seja, ouçam isso, vós todos os povos, ouçam isso. Inclinem os ouvidos, moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres, porque a minha boca falará de sabedoria, e a meditação no meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos para uma parábola, e decifrarei o meu enigma na harpa. Ele está dizendo, prestem atenção todos vocês, porque isso é muito importante. É muito importante você cuidar da sua alma. É muito importante você cuidar das riquezas espirituais. É muito importante você se preocupar com o seu relacionamento com Deus, porque Ele pode chamar você a qualquer momento e como você está. E também é importante você divulgar isso para os seus filhos e netos, para que todos eles também tenham a salvação e não aconteça como aconteceu com aquele rico que chegou até o inferno e pediu que Lázaro fosse pregar para os seus irmãos, porque todos eles estavam preocupados apenas com as riquezas dessa vida. Nessa vida, tudo que se tem é apenas ilusão. E esse Salmo 49, ele também tem uma relação com... Ele é um salmo de sabedoria. Ele se alinha com a mesma ideia de Eclesiastes. Eclesiastes, um livro que tem apenas 12 capítulos, que foi escrito pelo rei Salomão e que fala que tudo na vida é vaidade. E se alinha também com a ideia de Provérbios, que fala que é uma grande tolice você ser orgulhoso, arrogante, soberbo, com base em riquezas, mas que a verdadeira sabedoria está em temer ao Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, mas os loucos desprezam isso. Alguém pode ter muita riqueza, mas pode cair na sua loucura. A loucura que os próprios filhos de Coré aqui disseram, que no versículo 10, vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam aos outros os seus bens. E aqui, no versículo 13, esse caminho dos ricos de ficarem se vangloriando é a sua loucura. E apesar disso, contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Apesar disso ser uma loucura, os filhos, os netos e as pessoas do mundo aplaudem essa loucura. Fuja dessa loucura. A verdadeira riqueza, sabedoria e beleza dessa vida é você estar com Deus. Esse é o Salmo 49. Hoje é dia 18 de setembro e nós sempre incentivamos a leitura de Provérbios. Então aqui no final do vídeo eu vou deixar os recortes em Provérbios capítulo 18. O capítulo 18 de Provérbios fala muito sobre a importância dos nossos relacionamentos. E do lado vou deixar o botão para que você se inscreva no canal se você assim quiser. Se você lembrar de alguém
que não tem valorizado a salvação e que tem se preocupado muito com riquezas nessa vida, compartilhe esse vídeo para que a pessoa ouça essa meditação e pense sobre como está a vida dela com Deus. Deus abençoe, amém.